Investigando a perturbadora história do Wendigo. Eu nem sei se eu tô falando certo. Bora ver o que é o Wendigo. O Wendigo é uma criatura lendária e espírito maligno originário do folclore dos povos algonquianos na América do Norte. Frequentemente descrito como monstro canibal faminto associado ao inverno e à fome. Representa o horror, a ganância, o egoísmo e o canibalismo. Mas espera, ele come outros Wendigos pra ele ser canibal? Mas por que tem uma imagem aqui ele comendo um ser humano? Se ele não é da raça do ser humano e ele tá comendo um ser humano, ele não é canibal. Isso daqui é fake news. Ele não é canibal, então. Mas, caraca, eu acho que eu já tinha visto isso em algum filme de Papai Noel, alguma coisa assim de Papai Noel, de Natal. Mas bora ver esse vídeo aqui, que é do canal Grove Gavin. Eu nem sei se eu tô falando certo, mas esse canal aqui ele é muito interessante. Eu resolvi trazer... Espera, antes de começar. Mas esse canal aqui ele é muito interessante, então bora ver esse vídeo. Agora mesmo, estamos caminhando até lá, na ilha Wendigo. Caraca. E em toda esta área, os povos indígenas acreditam em um espírito chamado Wendigo. Ele disse que se tornou Wendigo. Ele acabou matando e comendo 5 de seus 6 filhos. E isso não é um mito, é um caso real. Então, para entender o que está acontecendo, Canibal vou caminhar monstro. até onde essa entidade aterrorizante aparentemente vive. Com esta barraca que tem. Deve estar quantos graus ali, será? Cê é louco. Esse daqui é lugar realmente daqueles filmes mesmo de Papai Noel. É aqui, só neve. É, faz sentido, né? O que eu tô falando? Isso daqui é meio óbvio. Vamos montar ela por lá e vamos ver o que acontece. Está um gelo Será que absoluto existe? aqui fora. Caso não tenha notado, este é um lago congelado. Estávamos caminhando por aqui antes, meio que testando. Teve um ponto onde pisamos e estava meio úmido, o que foi bem assustador. Cuidado. Eu simplesmente afundo. Mas para entender o que estamos procurando, entrei em contato com Ô, louco, algumas mas das é únicas muito pessoas estranho. que conhecem a história real por trás dessa entidade, os anciãos da nação Creed Saddle Lake. Mas antes de rever tudo o que me contaram e o que observei, Olha esse bicho, imagina você ver um bicho desse na janela de uma casa pegando fogo. Você é louco, filho. Mas é muito louco isso daqui, essa lenda aqui é muito louco. E vocês viram aquela floresta que tava antes? Ela é muito estranha. É muito estranha, olha isso daqui. afundo. Mas para Olha entender o que isso, essa floresta aqui. Ela no meio da neve só tem um pedacinho da floresta assim, é muito louco. Olha isso. É cada lugar no mundo que tem estranho, né? É diferente, na verdade, né? estamos procurando, entrei em contato com algumas das únicas pessoas que conhecem a história real por trás dessa entidade, os anciãos da nação Creed Saddle Lake. Mas antes de os nativos da série lá do It, a coisa, It Bem-vindo a Derry. Antes que escurecesse. Ah, cara, chegamos. Oh. Seguir os rastros. Tudo bem. Não são rastros humanos. O que será? Pois é, aquelas são pegadas bem grandes. Imagino o que seja isso. Se eu vir algum chifrudo grande ou outra coisa... Aí não tem aqueles lobos de montanha, aqueles bichos que é de local de neve? Aí não tem esses bichos não, será? É perigoso esses bichos. Às vezes nem é real esse Wendigo, mas aí deve ter uns bichos... Uns bichos monstros que pode matar eles. Ah, cara. Eu vou dar o fora daqui, viu, mano? Pegadas são humanas? Anúncio! Ah, parecem meio comprido. Isso não é humano, só é meio comprido. Caraca, aquilo dali não é pegada de humano. Mas há algo bem estranho e sinistro neste lugar. Não sei o que é. Está escurecendo e estamos numa ilha à noite. Vai ficar realmente muito escuro, cara. Então, a primeira coisa em nossa mente era montar o acampamento e explorar a ilha antes que ficasse escuro demais. Eles vão passar a noite aí? Se precisar. Nem me chame, mano, porque eu não quero ir até lá de jeito nenhum. E se eu gritar bem alto, socorro, socorro? Vou por ali, mano. Qual é, cara? E aí, pessoal? Estou apenas me aventurando na Ilha Wendigo. Há na verdade, uma quantidade incrível de pegadas. Minha estratégia é simplesmente limpar toda a neve, e aí posso começar a montar a barraca. Estou bem longe. E pessoal, vou ser 100% sincero com vocês.
Eu não costumo ficar com medo na maioria dos vídeos, mesmo sozinho, mas agora estou tipo bem... É sinistro, não consigo ver nada ao redor. Se algo fizesse um ataque surpresa, eu estaria frito. Vocês teriam coragem por 10 mil dólares, vai? Eu ia falar 10 mil reais, mas eu acho que alguns não iam aceitar. 10 mil dólares, passar uma noite nessa floresta? Olha, eu passaria sim. Por 10 mil Olha dólares. só essas pegadas. Parece que alguém brigou feio por aqui. Não sei por que esta área me dá... Cê é louco. Estou vendo algo ali agora. Ixi, que barulho é esse? O quê? Gavin, O quê? você ouviu o que foi isso? Aqui está o apito asteca da morte. Aquilo parecia um grito. Quando sopra, soa como um grito aterrorizante. Cara, eu consegui pegar ele. Eu consegui cara pegar ele. babaca. Finalmente, eu o peguei. Depois de zoar o Ethan, tinha que ser sério e achar a coisa. Voltei e entrei na barraca. Au! Que baita pancada. Ah, caramba. Você está bem? Vamos direto ao que interessa. E estamos nos preparando para finalmente atravessar toda esta ilha para encontrar esta entidade. Mas não parava de pensar no começo do dia, quando falei com os anciãos da nação Cree de Saddle Lake para saber o que era essa coisa e como encontrá-la. Mas para ouvir as histórias sobre o Wendigo, tive que levar tabaco para os espíritos, além de um presente para os anciãos por me passarem essa história, que só tinha sido contada 2 vezes por ele em toda a vida. Mas depois de tudo isso, ele começou a contar a história do Wendigo, ou como eles pronunciam, Vichikov, na única língua em que ele a ouviu, Cree. Ah, sim. Enotei Nanas como cortawino. Primeiro quero agradecer ao Criador pela oportunidade de discutir este assunto. Esse velho tá fumando um. A entidade Vichikov, que significa canibal. Igano cortawino. Antigamente, muitos deles costumavam vagar por este continente todo. Esqueceu de dublar o velho. Foi bem ali que Vichikov. Foi ali que tudo realmente começou. Houve um que foi enviado aqui para restaurar o equilíbrio das coisas. Ele ficou tão magro que teve feridas pelo corpo. Ele as arrancava e comia, apenas para sobreviver. E então, esses lobos estavam por perto, e eles estavam com fome também, comendo tudo, porque não havia nada para comer em lugar nenhum. Chegou ao ponto em que o Vichikov começou a se transformar. Eles estavam começando a ficar de pé. Com o passar do tempo, outros animais também se transformaram em humanos ou existências semelhantes a humanos. O lobo mordeu o urso. Pela mordida, ele transferiu o comportamento canibal para o urso. Aquele urso cresceu e ficou em pé como se fosse um humano. Pareciam ser muito mais humanos do que lobos de verdade. Eram criaturas terríveis. Comiam os próprios lábios, apenas para que os dentes deles aparecessem. Passavam fezes no próprio corpo para cheirar mal e carregavam algo para poder fazer barulho e você saber que estavam por perto. Então, naquela época, havia muitos desses Vichikov, esses canibais, mas tinha sido determinado pelo Criador que não deveriam existir tantos. Ele, estava percorrendo a terra para cuidar dessa entidade que estava causando estragos na terra. E ele finalmente levantou a voz para o Criador e disse: eu não consigo cuidar de todos eles, ajude-me. E então a resposta foi: eu vou te ajudar. E assim aconteceu que recebemos certos espíritos para podermos restaurar as coisas para que a população humana se regenerasse. O espírito canibal ainda existe agora, mas como um espírito, e é um espírito que habita o ser humano. E de acordo com o que eles nos contam, isso ainda acontece nos dias de hoje? Aconteceu que havia um homem que estava
que estava vindo para a nossa área. Ele ouviu algo ao longe no inverno. Então ele estava correndo pelo lago. Aquela coisa estava vindo atrás dele. Ele sabia que era um canibal. E então ele subiu pelo lago, subiu a encosta. E então ele olhou para trás e viu a imagem sentada no lago. E então aquele era o espírito canibal. Minha avó, a mãe dela e a irmã dela tiveram um encontro com um deles. Elas tinham ido colher frutas e então ouviram um barulho. E era um deles. Por acaso tinham um cavalo, então elas montaram em seus cavalos e correram. E aquele canibal correu atrás delas, e elas conseguiram escapar. Minha avó me contou que quando ela era mais jovem, as casas pegavam fogo por causa dessas coisas. E ela me dizia... Deixa eu ver se eu entendi. Começou com os lobos, né? Que eles não tinham muito o que comer. Daí eles acabam se alimentando de um outro lobo. Daí, meio que isso daí, eles começaram a ficar em pé de duas patas. Daí eles conseguiam passar mordendo outros bichos. Daí foi se espalhando. Doideira. Não sei se é muito realista isso, mas... é uma história... é uma das grandes histórias do mundo. Um dos grandes mitos do mundo. Mito? História melhor. Toda vez que uma daquelas casas queimava, era por causa daquela coisa parada na janela. Eu diria que há cerca de 20 anos, ou nem isso, alguém tirou uma foto. Tem uma foto dele na janela. Então, depois de ouvir e aprender sobre muitas de suas histórias, mesmo de tempos recentes, este não parecia um espírito para se brincar. Mas eu ainda queria explorar esta ilha e descobrir por mim mesmo por que todas essas coisas inexplicáveis estavam acontecendo. Demos uma esquentada, comemos uns lanches como uns gordinhos. Se o Wendigo viesse nos pegar, acho que já teria pego. Mas nosso objetivo principal vindo aqui era explorar esta ilha. Sempre quis vir aqui, porque se chama literalmente Ilha Wendigo. Eles estão sozinhos no meio da mata. No Canadá. É na região onde se acredita que esses espíritos, eu acho, vivem. Então, vamos explorar a ilha inteira. Vamos tentar atravessar direto e ficar de olhos abertos, para qualquer coisa suspeita, e um no outro. Temos que nos vigiar. Porque quem sabe, mano, podemos tentar comer um ao outro. Ixi. É por isso que a gente tem este estojo aqui. Deixa eu ver. O que você faz? Era a nossa única chance de sair daqui. Foi mal, foi a ganância. Chovendo, mano. Está? Você viu um Wendigo ali, tipo... algo como aquela coisa. Espero que não seja É um perigo ele estar aí. Você viu o Wendigo ali em cima? Se esse bicho um dia tivesse aí, já teriam ido atrás deles dois, eu acho. Estamos perto de uma cidadezinha que tem um lago ao lado. Estamos numa ilha grande no meio desse lago. Cara, ninguém nos acharia aqui. Há muitos rastros de animais antigos, mas não vi nenhum rastro humano recente. Quase parecem rastros humanos antigos. Né? Eles são bem... grandes, tipo de alguns talvez antes da última neve. Que sejam só rastros humanos. Seria realmente aterrorizante se alguém estivesse tipo acampando por aqui agora. Mais rastros. Estou tão curioso sobre o que Deve são ser esses de rastros. bicho normal, eu acho, esses rastros. Nesse ponto, percebemos que a ilha era muito maior do que parecia. Além disso, meu mapa para atravessar a ilha simplesmente parou de funcionar. Meu celular travou completamente, o que foi um pouco preocupante. Mas o pior ainda estava por vir. Certo. Vamos lá agora mesmo. Ajuda. Anúncio. Diga adeus ao tédio. Baixe o app Brasino 777 na Google Play Store. Certo. Eu estava indo certo. Cara, sinto que estou ficando esquizofrênico, mano. Não ouviu o grito de novo? Não um grito. O que você ouviu? Fala, cara. Você não vai acreditar em mim. Tá bom, não tem problema nenhum. Pode falar. Eu juro que eu ouvi, me ajuda. Cara, eu tô falando sério mesmo, mano. Longe, sussurro. Me ajude, exatamente como estou dizendo. Olhei pra você, achei que fosse você, mas você não estava dizendo nada. Ok, acho que é uma boa hora pra te contar. Mais cedo fui eu.
Ah, o grito, aquele mesmo? É, foi aquele apito da morte. Ah, sério? Eu pensei que você fosse saber que era aquilo. Esqueci do apito da morte. Eu sabia, eu disse na câmera. Ele pode esquecer porque tem má memória. Deve ser uma das vezes que mais senti medo em um vídeo. Agora? Sim. Ah, acabei de ouvir um ajuda, mano. Achei que o Ethan estivesse ouvindo coisas, mas ele estava seguro, então fiquei com um pouco de medo. E só tentávamos encontrar a saída da ilha naquele momento. Então, pareceu um sussurro? É, cara, se estivermos editando isso e eu ouvir um me ajude no vídeo real, eu vou surtar, mano. É, eu não escutei. Cara, comecei a ver coisas. Mas depois de um pouco de pânico e muita caminhada, finalmente conseguimos atravessar a ilha inteira e exploramos a maior parte dela. Eu sinceramente, quando chegamos um pouco no meio desta ilha, me senti um pouco estranho. E quase 99%, só placebo. Ei, estamos em uma ilha bizarra no meio do nada, no meio da noite, sozinhos, e há lendas de monstros malignos assustadores vindo para nos comer e nos fazer comer uns aos outros. Provavelmente é isso. Mas eu ainda não conseguia explicar o que o Ethan ouviu. Então, olhei as filmagens enquanto editava, vi o clipe e eu realmente ouvi. Ajuda. Mas depois de olhar bem o vídeo, percebi que enquanto eu fechava meus aplicativos, ele deu erro e tocou este TikTok. Por isso eu sorria, mas saímos da ilha sem achar nada estranho. O espírito do Wendigo é mal compreendido por todos, inclusive por mim. Não o acharíamos. Vou deixar que os anciãos expliquem tudo. Se ele existisse realmente, ele já estaria ali, já teria comido os dois. De certas pessoas? Ou é apenas algo que coexiste? Isso tudo tem muito a ver com a formação de cada um de nós. Se você busca por poder, prestígio ou quer ser colocado num pedestal, a entidade chega mais fácil. É quase como se estivesse convidando-a para dentro de si mesmo. Pessoas que eram egoístas. Essa palavra que usam traduz-se mais como você não consegue satisfazer a fome deles. E é assim que esse espírito entra, porque você é tão egoísta, egocêntrico, né? E esse é um lugar fácil para ele entrar, porque se você olhar, a maior parte do mal no mundo vem da necessidade de ser mais poderoso, ou de estar acima, ou de controlar. Reis famosos que eram maus, que dizimaram, nações inteiras, genocídio, por causa da necessidade egoísta de poder e controle. Qualquer mito ou lenda em qualquer cultura deriva de alguma forma de verdade. Este espírito não está enjaulado em uma ilha ou floresta. É um mal que existe ao nosso redor e consome as pessoas. Eu, pessoalmente, sempre fui consumido pelo desejo de fazer este canal crescer cada vez mais e ganhar mais e mais inscritos. Mas em algum momento percebi que isso não é a coisa mais importante. Porque eu agora entendo plenamente que essa é uma fome sem fim. Eu sempre vou querer mais visualizações, mais inscritos, mas tive a sorte de aprender que existem propósitos muito maiores, ajudar as pessoas, retribuir, tentar ser o melhor humano que eu puder. Tudo bem ter esses objetivos insanos e lutar pela grandeza, mas é importante não ser consumido no caminho, e acho que essa é a única maneira de realmente evitar o espírito do Wendigo. Basicamente, apenas tente ser a melhor pessoa que puder. Não seja consumido por essas coisas. Amo vocês. Da hora. Papo reto, da hora. E eu também amo vocês. E se inscreve, deixa o like aí. E também outro resumo sobre essa história do Wendigo. Tome cuidado para você não comer o seu amiguinho.